cérebro encolhido? É possível. Assim como o cérebro aumenta, o cérebro pode diminuir. Isso a gente falando antropologicamente. É óbvio que sim. Ele aumentou por algum tempo e se você passa a não usar, ele pode encolher. A gente tem, por exemplo, algumas doenças, a gente vê que o hipocampo funciona menos. Porque ele vai encolhendo e aí você vai tendo doenças. Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Anote Aí. E hoje, Mauro, estamos aqui Com no quem? Instituto Horus. Aonde que é isso? Esse Instituto Horus está aqui na Vila Clementina. Já tem mais de 12 anos de existência. Principalmente, o Instituto Horus trata de neurocirurgia e também vacinação. E nós estamos aqui com uma convidada. Quem que a gente Você deu trouxe? espaço. Quem que a gente doutora trouxe nessa vez? Alessandra. Ah, é? Ela vai se apresentar. A doutora Alessandra é neurocirurgiã e membro de várias associações de neurocirurgia do Brasil e internacionais. Ela teve o prazer nosso, né, de nos receber e conversar um pouco sobre alguns assuntos que estão aí no hype da moda, né, que são assuntos do momento, sobre inteligência artificial, sobre saúde do cérebro, sobre todas as pesquisas e toda a tecnologia que está sendo empregada no estudo do cérebro. Então hoje a gente vai avançar um pouquinho mais nos assuntos que a gente normalmente trata de gestão, de pessoas, e vai se aventurar um pouco na ciência do cérebro, que é tão importante na vida humana, que é tão importante no dia a dia de cada indivíduo, e é tão importante e valorizado nas empresas, né? A inteligência, o cérebro, né? O raciocínio das pessoas. Então é isso. Agradecer esse convite, agradecer o nosso patrocinador, nosso apoiador, a Doce de Leite Prime, o melhor doce de leite do mundo. A gente volta a falar de novo deles no final, mas fazer essa introdução, Mauro, e depois pedir para a Alessandra se apresentar. Não, a gente agradece a todo mundo que está conectado. Eu acho que hoje vai ser um dia diferente. A gente vai conversar sobre tudo que está acontecendo nas ciências do cérebro. E para isso a gente trouxe uma neurocirurgiã que vai poder desmistificar muita coisa, explicar para a gente muita coisa. Alessandra, obrigado por estar aqui com a gente. E aí, o que você tem para falar? Quem é você? Por que você está nessa? Conta para a gente um pouquinho de você. Prezados amigos, muito obrigada primeiramente pela oportunidade de fazer parte desse podcast com pessoas memoráveis. Obrigada pelo convite. Eu sou neurocirurgiã, eu tenho uma ampla expertise nas cirurgias de cérebro, coluna e nervos periféricos. Existe uma tendência maior em fazer cirurgias de epilepsia e cirurgias oncológicas. E faço parte de praticamente todas as associações pertinentes. Associação Academia Brasileira de Neurocirurgia, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia Funcional e Cirurgia Estereotáxica. E estamos aí para desenvolver essas questões que são propostas pelo grupo, né? Falar sobre inteligência artificial, pesquisas em neurociências. Estamos à disposição. Vamos bater um papo hoje. Sem dúvida, mas um papo atualizado, né? Com o seu conhecimento, com certeza, a gente vai conseguir juntar um pouquinho desse mundo técnico, das ciências exatas, um pouquinho junto com a sua experiência. Conta um pouco, você que está aqui, você é uma médica e está vendo esse monte de coisa a respeito da inteligência artificial, um mundo de coisa. Inteligência artificial é um negócio antigo, o primeiro neurônio artificial, data de 1946, 47, logo depois da Segunda Guerra Mundial. Já tinha gente, médicos, com cientistas, físicos, com engenheiros, pensando, eu quero fazer um neurônio artificial. Eu também pensaria nisso, é um negócio super legal, super bacana. Então, de inteligência artificial de moderno não tem nada. O que a gente tem hoje é um hardware que permite fazer um monte de coisa. A gente está sendo invadido na mídia social, está sendo invadido na televisão, em todos os lugares, por inteligência artificial. Isso. Você conhece a inteligência humana, você sabe, você abre cérebros, você vê o que tem lá dentro, você estuda isso. O que você acha disso tudo? Como é que você junta todos esses pedacinhos aí de conhecimento
em ciências exatas, televisão, mídia, blá, 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 né? Todo o hype que faz aí. Mitos e verdades. Então, Como você vê tudo isso? Mitos e primeiro, verdades. Você deve dar risada. como é eu que é? gostei muito quando você falou assim, a inteligência artificial é uma coisa muito antiga. É. E de fato é. Exato. Eu não estou falando do primeiro neurônio, lá na década de 40, 50, quando eles fizeram a primeira reunião sobre inteligência artificial em 1956. Eu nem estou falando disso. Lá na Grécia Antiga, os filósofos, Aristóteles, esse pessoal, aí começou a falar de algoritmos. E isso é a base para a inteligência artificial. Sem dúvida. Para a inteligência artificial não tem novidade nenhuma. É uma coisa muito antiga. O que tem de novo é o desenvolvimento dos potenciais dessa inteligência artificial. Então, vamos lá. Como é que a neurociência, o que a neurociência pode oferecer para a inteligência artificial e o que a inteligência artificial pode oferecer para a neurociência? Sim, uma troca, quatro. É uma troca. Como todo relacionamento, é uma via de mão dupla. Na verdade, se a gente for pensar nessa inteligência artificial que todo mundo fala hoje, que é a execução de coisas que o homem executaria. Quando você fala ali no meio da rua, o que você pensa de inteligência artificial? Eu penso no Alexia. Eu penso na Alexia, né? Uhum. Eu penso na velocidade de informações que são processadas atualmente pelo Google. Eu penso em robótica. É isso. Você vai ali no meio da rua agora, conversa com as pessoas sobre inteligência artificial, as pessoas vão falar sobre isso. E está tudo certo. É isso mesmo. Isso é o que salta aos olhos. Isso é o que o cidadão comum está interessado e é o que modifica a vida deles diariamente. Mas essa coisa de tentar fazer com que a máquina, com que os softwares, com que os hardwares trabalhem parecido ao ser humano, eles têm eles têm os insights oriundos do estudo da neurociência. Porque, na verdade, eles estão copiando, é uma tentativa de copiar, de mimetizar o que acontece no cérebro humano. É uma tentativa de mimetizar a circuitaria neuronal, os networks naturais. As conexões, Os os neurônios, a comunicação, o acesso à informação, memória, conhecimento, habilidade, competência, E execução. interpretação do meio, né? Mas aí tem uma falha, vamos dizer assim. Se a gente pensar na inteligência artificial, o humano ainda está aqui para interpretar Isso. a realidade e transmitir essa E para realidade. alimentar. E para alimentar. Alimentar a inteligência artificial. Qual que é o grande gap? A neurociência ela vai te oferecer insights. Basicamente é isso, é como se fosse um modelo, vamos lá. É como se eu estivesse desenhando você. Eu sou um artista plástico e eu vou te desenhar. Eu vou estar te retratando completamente? Não. É uma fotografia sua naquele momento. Da mesma maneira, a inteligência artificial, ela tem alguns gaps. E é óbvio, essa coisa ela vem sendo desenvolvida, né? Ela tem esse boom de desenvolvimento a partir de 2010, com essas tecnologias aí do Google, Exatamente, do Facebook. É daí que surgiu essa velocidade O ChatGPT. gigantesca de processamento de dados. Claro. Começa aí. Exato. Até então a gente tinha, assim, inteligência artificial, cada década, cada século, com as suas características inerentes. Então, mas o que tem de diferente? A plasticidade cerebral. E a questão de que as conexões cerebrais, elas não são conexões ponto a ponto. Para você mexer o dedo, não é só um fio que vem lá de cima do córtex motor primário, por exemplo, e faz o dedo mexer. Não, existe toda uma circuitaria inerente, envolvida, que envolve o córtex frontal, né, que dá a vontade, aí vem o pré-motor, vem o motor propriamente dito, aí aquilo ali é levado pelas vias corticais até tálamo, aí depois até a caixa preta, que a gente chama, né, que é o tronco cerebral, medula e nervos. Então, esse é o grande gap. É um processo ainda. mais complexo do que a gente possa imaginar, né? Ou simplificar. Obviamente que, do ponto de vista de quem estuda do cérebro, de quem entende o cérebro, ou entende, né, o funcionamento do corpo humano, é importante isso.
Mas assim, para quem está assistindo a gente, né, tem uma visão prática, como você falou. Como a gente ia ali no meio da rua e perguntava, o que você acha da inteligência artificial? São os robôs, eu vou acabar com o meu emprego, os textos, é a pintura lá que faz pela internet, eu faço um desenho pela internet simplesmente dizendo o que eu quero da imagem, né? Faz um texto para eu postar, um artigo, escreve um artigo para mim. Isso daí são os 2 últimos anos, as grandes mídias, As né? grandes mídias, né? Mas assim, quem está nos assistindo pode pensar, né, ou eu espero que esteja pensando, para anotar, né, como eu posso ou o que eu devo me preocupar em relação ao meu cérebro, a minha raciocínio, a minha capacidade e como eu devo me preocupar no sentido de utilizar ou interagir com a inteligência artificial. Já que você falou, é uma cópia, é uma mimetizar o que o comportamento humano faz, mas obviamente vai ter um limite. Hoje a gente tem o limite da computação, os processadores não comportam mais, né, a capacidade de armazenamento de informações, de ensinamentos que estão sendo gerados para a inteligência artificial, demandam mais computadores, mais energia, mais processadores quânticos, né? Você domina bem essa questão da quântica. Então tem esse limite plástico, o que você bem falou. O limite plástico do hardware é limítrofe para a capacidade da inteligência artificial. Mas eu, como um profissional, né, que não sou neurocirurgião, não sou o que eu devo me preocupar, assim, eu não posso lutar contra a tecnologia. Isso é bobagem a gente falar de lutar, ou eu não posso deixar ou não me preocupar com a tecnologia. A IA está aí, ela é uma realidade e ela vai fazer cada vez mais parte do meu dia a dia. Como eu devo me preparar, então, mentalmente, psicologicamente, para interagir com essa inteligência artificial, contribuir e saber conviver com essa inteligência artificial? A gente acabou de falar de como a neurociência contribui com a inteligência artificial e talvez com a contribuição da inteligência artificial com a neurociência. E nós, seres humanos, como é que nós estamos lidando com esse excesso de informação, com esse excesso de digitalização, entre aspas? A gente tem problemas, nós temos vários problemas. É nítido e notório que as pessoas hoje elas se sentem muito ansiosas, elas têm essa questão do medo de perder algo, né? A questão do burnout, nós somos bombardeados 24 horas por dia com informações, muitas das quais não é necessária para mim, não é necessária para você, não é necessária para você. Mas independente. Eu estou recebendo, você está recebendo, você está recebendo. E o que nós temos que nos preocupar? Primeiro, consumir o que realmente é interessante, o que realmente é cabível para a nossa realidade. Não que nós vamos nos alienar às outras questões que não fazem parte do nosso dia a dia. A gente tem que ter o mínimo, né, de conhecimento do que acontece pelo mundo afora, independente do que fazemos. Mas a gente tem que cuidar do nosso físico, do nosso mental. Isso é uma coisa que preocupa as grandes corporações, inclusive. As pessoas estão se cansando, estão tendo burnout, estão se deprimindo e estão ficando ansiosas. Ficavam antes? Ficavam, mas era menos intenso. Se você for ver hoje, 25% da população brasileira tem depressão. Quanto por cento hoje toma antidepressivo? Não sei. Por quê? Isso é o que é quantificado. É o que é medido com prescrição, é aquele que vai ao médico. E aquele que pega do vizinho? E aquele que no momento de estresse pega um Rivotril, pega um Reconta do irmão. Então, assim, na verdade, tudo é subnotificado. Todas as doenças psiquiátricas, principalmente, todos os acometimentos neurológicos, principalmente no jovem produtivo, que está em contato constante com essa inteligência artificial, isso daí tudo é subnotificado. Nós estamos muito mais bombardeados do ponto de vista psiquiátrico do que imaginamos. As pessoas estão ficando doentes e esse é o grande pulo do gato para a gente aproveitar de maneira adequada o que a inteligência artificial tem para nos oferecer. Tudo que a gente faz pode fazer bem e pode fazer mal, né? Tudo é a questão do remédio e do veneno.
A inteligência artificial, ela pode ser um remédio, porque ela vai diminuir, vai nos permitir, por exemplo, quando que a inteligência artificial é um remédio? Quando eu tenho, por exemplo, a possibilidade de deixar as coisas funcionando automaticamente em casa e eu vou me dedicar ao lazer com os filhos. Isso é um remédio, concorda? E quando que vira veneno? Quando você deixa de conviver com a sua família, deixa de conduzir o seu trabalho, os seus estudos de maneira adequada e equilibrada, para ficar 24 horas por dia numa rede social e com uma leitura rasa. Não é nem se aprofundando em nenhum É assunto. consumindo demais É sem consumindo profundidade. de maneira rasa, Superficial, né? superficial. E isso também adoece. Por quê? Porque existe uma modificação cerebral e você perde, isso daí tem sido assunto para várias pesquisas, você tem modificações cerebrais estruturais e funcionais quando você perde a capacidade de focar, de ter uma reflexão mais profunda. Isso eu achei fantástico, porque eu dou aulas e eu vi um livro que é muito legal, é O Cérebro no Mundo Digital. É uma norte-americana, Marianne Wolf, e ela fala justamente sobre isso, sobre as leituras rasas. E ela vai fundo nisso, ela fala assim, olha, a leitura rasa, ela vai tirando a empatia das pessoas. Se você não lê profundamente, você nunca vai ler um romance. No romance, você poderia ler o sofrimento de alguém. E você poderia se Exatamente. Lendo o sofrimento de alguém, você sabe o que é o sofrimento, você não precisa sofrer. Então, a leitura rasa, doutora, ela tira das pessoas esse poder de aprendizado empático para utilizar em outras pessoas. Quer dizer, nós estamos ficando com uma sociedade... e outra coisa, ela falava que a região do cérebro que você vai trabalhando também vai sendo outra, e você vai modificando a morfologia do seu cérebro em termos de sinapses. Ele é plástico. Vou falar bobagem aqui, aí você me corrige, porque eu não sou especialista, eu posso falar bobagem. Hoje eu posso falar bobagem. Sobre cérebro. Sobre cérebro, né? E aí eu mesmo assim você vai passar vergonha com ela, mas... Tá tudo bem. Ele é plástico, ele pode se expandir, como ele pode encolher também. Pode. Então, assim, quando a gente está falando de leituras rasas... Não encolher em volume, a gente não está nem falando... na sua capacidade. Isso. Na sua capacidade de armazenamento, de acesso, de conexões. Exato. Porque nós estamos falando de conexões elétricas que são geradas por uma vontade, ou seja, eu não vou saber explicar. É como se a nossa vontade, as nossas ações fossem interruptores. É isso aí. Ponto. Explicou. Viu? Agora... Não passei vergonha. E aprendi. Uma coisa que eu queria... que você falou, que eu achei assim, super interessante, é que se a gente, de uma certa forma, para a gente fazer o cérebro eletrônico, para a gente fazer a inteligência artificial, a gente se inspirou em qual inteligência? Inteligência humana. Agora, eu estava lendo num artigo na revista Nature, ele falava assim, você pode fazer experiências que você não pode fazer com o ser humano, por uma série de questões éticas e tal. Já que você não pode fazer experiências com o ser humano, e você tem um cérebro eletrônico, você tem uma inteligência artificial, agora você pode voltar a fazer a reversa, fazer engenharia reversa, e fazer experiências que você não pode fazer no ser humano, fazer em inteligência artificial. Eu acho isso super interessante, porque é uma volta. O que você acha disso? Funciona? Já ouviu falar sobre isso? É bem bacana essa possibilidade, né? Como é que é desenvolvido o conhecimento na medicina? Eu acho que todo mundo já ouviu falar assim, principalmente agora na pandemia, com essa história do Covid, todo mundo ouviu falar em fase 1, fase 2, fase 3, estamos usando remédio sem passar por todas as fases, estamos pulando etapa. Por quê? Essas fases, elas são ditadas por normas éticas e técnicas muito rigorosas. Para quê? Para evitar que numa tentativa de se descobrir alguma coisa nova, você faça o ser humano sofrer. E para evitar, por exemplo, que aconteçam coisas como aconteceram na época nazista. Acho que todo mundo já ouviu falar do Mengele. Então é isso daí. A gente tem todas essas convenções baseadas no que aconteceu, principalmente na época da Segunda Guerra Mundial. Então, os experimentos com qualquer coisa que seja relativa ao ser humano, seja do ponto de vista diagnóstico, terapêutico ou mesmo observacional, hoje nós temos um rigor muito maior, porque a gente já viu
uma história muito ruim lá atrás. Então, quando você vai fazer uma pesquisa de uma medicação, aí a gente passava por umas fases iniciais, que é a fase in vitro, depois a fase em animal, que aí hoje a gente já tem também a briga aí dos defensores dos direitos dos animais, é um outro problema. E aí a gente teria os modelos, que são os modelos da inteligência artificial, e você teria um ambiente mais controlado. Então, existem vantagens, sim, de você utilizar o que você tem disponível em inteligência artificial e tentar extrapolar alguma coisa para o cérebro humano. Agora, quais são os problemas? A inteligência artificial, apesar de você estar num ambiente controlado, de ter menos problemas éticos, porque você não está envolvendo propriamente o ser humano, né? Você não está colocando em risco o funcionamento orgânico de uma pessoa que está sendo investigada, de um grupo de pacientes, mas existem alguns problemas, não é igual. Não tem a mesma plasticidade, a mesma capacidade de adaptação, não existem as emoções associadas, existe um limite importante. Mas pode ser uma maneira de você iniciar uma pesquisa, por exemplo. Ou até de você coloca no ser humano de uma maneira. Aqui você fez a fase controlada, aí você coloca no ser humano de uma maneira não controlada, e aí depois você volta, retesta na inteligência artificial, e depois testa no ser humano. Ok. Então, assim, é um mundo de possibilidades. Também abre novas janelas. Nós não podemos nos fechar ao novo, ao conhecimento, porque a gente perde a oportunidade de desenvolvimento. Mas falando dessas oportunidades de desenvolvimento, pesquisas, né, e do livro que o Mauro tocou, aí me vem a preocupação, né, de até onde a inteligência artificial ela pode prejudicar, quando você falou do uso, né, do excesso de comunicação, do excesso de informação, segregar ou compartimentar aquilo que eu preciso saber, porque eu não sou um computador, eu tenho que evitar algum estresse, né? Mas o receio é de que o uso indiscriminado da inteligência artificial, do produto, né, da inteligência artificial, que é o ChatGPT, o Gemini, né, que é esse uso contínuo ali, no âmbito da educação. Né? Nós viemos de uma geração onde a pesquisa era a biblioteca, leitura, leitura, leitura. Né? O professor chegava, dava lá um resumo, né? Vou falar só da universidade. Na escola já tinha, né? Ler os livros do ano, porque ia ter prova de literatura, né? Ia ter prova de história, você tinha que ler os livros. Não vou entrar aqui no mérito do conteúdo dos livros, de formar a linguagem através dos livros de literatura, dos romances e tudo mais, para formar a linguagem, para você aprender com o que estava escrito ali. Né? Então nós vamos, hoje, o acesso à internet, esses livros foram digitalizados, então o conhecimento foi digitalizado, mas ainda assim eu vou lá e eu pesquiso, eu tenho que formar o meu resumo, então eu tenho que ler, eu tenho que absorver e gerar o meu resumo. Hoje esse resumo vem pronto. E o quanto isso vai prejudicar a formação do profissional, do indivíduo, que se aproveita da capacidade da inteligência artificial de resumir e falar assim, puxa, muito melhor, agora eu tenho isso aqui resumido e vou lá apresentar o meu trabalho. Fantástico! E o seu cérebro? O que aconteceu com o seu cérebro? Então, absolutamente oportuna a sua fala. Em muitas revistas tem se discutido o fato de que essa é a primeira geração que os filhos têm um QI menor do que o dos pais. Existe uma pesquisa disso, um pouco controversa, mas é controversa, mas está lançado. está lançado. Está lançada, a discussão está lançada. Será que nós vamos chegar aqui, nós vamos ensinar as crianças a utilizar os gadgets, os softwares e as soluções, porque elas não conhecem como funciona a princípio? Na verdade, é que tudo isso está deixando com QI menor do que o dos pais. Quer dizer, é uma quebra de uma expectativa de crescimento do QI ano após ano. E agora, do ponto de vista biológico, mecânico, né? Não só psicológico. Uma reversão disso. Né? Por isso que a Alessandra está... O que vai virar, qual vai ser a doença do futuro? Cerebral do futuro? Bom, a gente já tem...
vamos primeiro... Sem falar de estresse... não, sem falar dessas coisas aí. Isso aí tá Como- tranquilo. Isso aí já tá mapeado. Nós vamos ter... eu vou falar a maior besteira do mundo, depois a gente corta, assim, né? Nós vamos ter cérebro encolhido? É possível. Assim como o cérebro aumenta, o cérebro pode diminuir. Isso a gente falando antropologicamente. É óbvio que sim. Ele aumentou por algum tempo, e se você passa a não usar, ele pode encolher. A gente tem, por exemplo, algumas doenças, a gente vê que o hipocampo funciona menos, que ele vai encolhendo. E aí você vai tendo doenças, alteração da memória. Quando você tem uma redução volumétrica do hipocampo, uma redução volumétrica do córtex frontal, uma redução volumétrica do córtex temporal, aí você tem algumas alterações neurofisiológicas importantes. Posso dar um exemplo, para ver se é isso que você está falando? Em 1990, eu não tinha computador na minha mesa do trabalho. Não tinha. Eu não tinha celular, não havia celular da empresa, e nem pessoal, era os tijolão, né? Era poucos. Só para os ricos. Só para os ricos. O que eu tinha na minha gaveta era uma pasta de cartões dos clientes e fornecedores com os quais eu tinha que conversar. E a maioria dos clientes, eu vou te falar que quase 100% dos clientes e da equipe técnica que estava em campo, eu tinha o telefone de cor. Você não sabe nenhum mais hoje. Não sei mais No nenhum. máximo da sua esposa. Nem o meu eu sei. Me pergunta o telefone, às vezes eu tenho que abrir o meu cartão no celular para lembrar o meu cartão. É disso que nós estamos falando? É disso que nós estamos falando. Nós estamos desativando algumas áreas do cérebro. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que essa geração nova, ela já nasce assim. Concorda? A mãe entrega o celular para o filho para ficar... Pai. Ou o pai. Não vamos culpar só a mãe, o pai também. A mãe, o pai, o tio, a tia, entrega lá para poder brincar de dormir ou para fazer outras atividades, ou para ela usar o celular dela também, tudo certo. Então, a gente tinha como uma verdade absoluta na neurociências que existia um homúnculo de Penfield, né? Em cada homúnculo de Penfield é uma representação esquemática no cérebro das áreas de cada de movimentação de cada parte do corpo. Por exemplo, o dedo sempre foi maior, a mão é um pouco grande, aí vem o antebraço, o braço, a boca, né? O que a gente vê hoje fazendo ressonâncias funcionais é que o dedo está crescendo. Qual vai ser o significado disso no futuro? Que nós vamos ser mais O que executores do que pensadores? Exato. Por que você... Estou acompanhando, professor. Por que você tem se você aumenta, se você pega o dedo e engloba uma área gigantesca, e isso deu alguns avanços para a gente em relação ao, por exemplo, aos macacos, né? Para a gente virar Homo sapiens, uma das coisas é que a gente teve habilidade para utilizar o dedo. Mas ele está ficando gigantesco. Em detrimento de que áreas? O que a gente está perdendo nessa história? Por que a gente vai ficar com aquela representação cortical gigantesca? Talvez a gente esteja com uma visão muito, muito simplista e a gente não consiga, em alguns anos, nas próximas gerações, você não consiga desenvolver um raciocínio muito prolongado. Sempre vai. Ou seja, não é só ler raso. Nós vamos pensar raso e criar raso. Ou seja, pode ser que uma ou duas gerações à nossa frente, ou três, talvez, elas vão ter a capacidade de criar, desenvolver e inovar menor do que a nossa ou a mas veja, tem reações interessantes. Eu estava vendo a Suécia, ela está voltando ao livro, ela foi mais rápida, foi ao livro digital, ela também foi mais rápida e voltou ao livro físico. Ao livro físico. Então, eu acho que as experiências estão em curso, experiências sociais estão em curso. Lógico que o Brasil sempre mais devagar. Mas a nossa geração, Suécia, essa geração aqui, ela tem que tomar alguma atitude para proteger as próximas gerações. Você acha que é por isso que, como a gente adiantou para você, colocou algumas
alguns termos para animar a nossa conversa. A gente falou para você, mandou para você falando assim, olha, lá nos Estados Unidos fizeram um investimento monstruoso em ciência dos cérebros. O Obama fez um investimento maciço 2013, em 2013 em cérebro. Como que você vê tudo isso? Quer dizer, realmente é importante. O que a gente está conversando aqui é para lá de importante, né? Porque para os Estados Unidos, quando os Estados Unidos fazem um investimento, não é pouca coisa. Deve ser monstruoso os estudos que eles devem ter sobre cérebro. Como é que você vê isso e como é que você vê o Brasil nessa história toda? Porque acho que precisa ter, né? Vamos lá, para a gente entender o que significa o investimento do cérebro. Em medicina, as pessoas morriam até há pouco tempo atrás de infecções simples, até surgir a penicilina. Então, a gente lembra que nessa época aí as pessoas viviam 30 anos, eles já eram velhos com 30 anos. Aí, você salva as pessoas, elas continuam vivendo, não vão mais morrer de infecção, não vão mais morrer da praga, não vão mais morrer de pneumonia, não vão mais morrer de tuberculose. Então, elas vão sobrevivendo. E aí, o que começa a surgir nessas pacientes? As doenças do coração. Então, aí a gente começou a desenvolver metodologia tanto cirúrgica quanto clínica para melhorar os pacientes para sobreviver. Então, eles já não morrem mais com 50 anos, né? A expectativa de vida vai subindo. E aí as pessoas começam a morrer de quê? Os cânceres vão aparecendo. Porque o nosso DNA vai perdendo a capacidade de se autocorrigir. Que é isso. Câncer nada mais é do que a perda da nossa capacidade de autocorrigir as alterações do DNA. E aí você libera clones monstruosos de células inadequadas. Tá bom. Aí a gente vai andando no conhecimento e melhora a capacidade de controlar os cânceres. E hoje a gente tem curas de vários tipos de cânceres. Tem paciente que tem o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto câncer. O que sobra? O que vai adoecer agora? É o cérebro. Então a gente chegou nesse momento. Os norte-americanos, eles não foram nem um pouco bobos. Eles viram isso, eles vêm de uma análise muito precisa de como que está evoluindo a vida, a sobrevida e a qualidade de vida do ser humano. O que está prejudicando esses sobreviventes do primeiro, do segundo e do terceiro câncer? É exatamente a capacidade, o declínio cognitivo. São as afecções neurodegenerativas, que elas são esperadas com a idade. Depois de 80 anos, o que você espera? Que a pessoa tenha um declínio cognitivo. É natural? Até então é. Mas o que a gente tem que lutar? Para que não seja natural. E aí você vai ter a qualidade de vida mais adiante. Muito se fala em várias entrevistas que nós vamos viver 120 anos. Mas você não quer viver 120 anos acamado, né? Você quer viver 120 anos discutindo o futuro das próximas gerações. Você quer viver 120 anos discutindo o que você pode fazer para melhorar a vida dele, a minha, a do seu neto, a do seu filho. É sobre isso, é contribuindo. A gente tem um papel social muito importante. E a gente tem que se manter ativo. É isso que é viver, é isso que é ter qualidade de vida. Então, esse investimento em cérebro, que foi anunciado aí pelo Obama em 2013, e a gente sabe que vai chegar a bilhões. Exatamente. É gigantesco, é importantíssimo. Nós estamos efetivamente no século do cérebro. Nós temos que otimizar a qualidade a saúde do cérebro, né? A gente tem que desenvolver métodos mais acurados de diagnóstico das pequenas alterações cerebrais que podem desencadear doenças importantes lá na frente, que podem repercutir no funcionamento de todo o corpo do indivíduo, que podem atrapalhar a contribuição social que ele tem para oferecer. Então, isso daí repercute em desenvolvimento de melhores métodos diagnósticos, tanto do ponto de vista eletrofisiológico, que é o funcionamento do cérebro, dos fiozinhos, quanto bioquímico, né? Que você estuda todas as moléculas que estão envolvidas no funcionamento e no desenvolvimento de doenças cerebrais. Você também vai avaliar melhor as imagens, sejam elas imagens estáticas, como ressonância simples, e imagens dinâmicas, como o tal do PET, CT, como as cintilografias, quanto as ressonâncias que a gente faz avaliando o que altera de metabolismo, quando o paciente fala, ri, quando tenta memorizar alguma coisa, que são as ressonâncias funcionais. Funcionais. Isso.
vai melhorar o tratamento de várias doenças que até então são muito ruins, que você tem apenas um controle, como as doenças neurodegenerativas mais conhecidas, Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla, todas essas doenças que vão nos acometendo, porque a gente está escapando das outras doenças, e que bom que estamos escapando, mas nós queremos escapar dos problemas neurológicos também. Também, né? E aí, encaixando nisso, e até assim, é uma dica, que eu acho que aí é uma questão de cada indivíduo. Né? Vou te atrapalhar mais um pouco. Esse boom, esse ponto positivo de ter esse super investimento no cérebro, da gente falar muito no século do cérebro, não traz benefícios só para a neurociência, só para a neurocirurgia, não, traz benefícios para a engenharia, para a física. Por quê? Tudo que a gente vai desenvolver, hoje é de mãos dadas. Você quer colocar um estimulador cerebral profundo para tratamento do parkinsonismo. Uma coisa é um estimulador cerebral profundo que você colocava 20 anos atrás, outra coisa é um que você coloca hoje. Isso não foi o médico que desenvolveu, não foi o neurocientista, foi o engenheiro. E não é só um engenheiro elétrico também, sim. Tem um engenheiro de produtos, de software, um engenheiro de software. Você quer diminuir os hardwares, os componentes, você quer torná-los mais precisos. Então, assim, são benefícios em cascata. Uhum. Inclusive, a gente vai conversar sobre isso, Alessandro, no próximo episódio. A gente vai tratar desses temas no próximo episódio, porque a gente está cansado já de escutar o Elon Musk, com o Neuralink, então a gente vai tirar, as pessoas precisam acompanhar os próximos episódios, porque a doutora Alessandra vai estar com a gente aqui nos próximos ainda. Cérebro, né? E eu queria, vamos dizer assim, antes de fechar esse episódio aqui, passar para o próximo, porque vai ter outro na sequência, muito se fala da preservação, né? A inteligência artificial, a gente começou falando de inteligência artificial, burnout, supercarregamento de informações, o estresse, a ansiedade que vai levando a outras doenças e o porquê da pesquisa. E você falou muito importante a evolução da ciência, né, da saúde, evoluindo a perenidade da raça humana, né, aumentando a expectativa de vida da raça humana que a gente chega. E algumas coisas vão sendo introduzidas, ou seja, os exames periódicos. Então, se você chega na mulher, o exame de mama, né, no homem, o exame de próstata, a gente deveria, cada indivíduo, né, cada pessoa, deveria também se preocupar nessa altura da vida com ter exames preventivos do cérebro para preservar a sua memória, a sua saúde mental, para entender ou prevenir. Não é simplesmente tomar remédio, eu tô louco. Alguém vai falar assim, eu vou fazer exame porque eu tô louco. Não é isso, entendeu? É exames preventivos que me indicam, olha, você precisa praticar mais leitura, você precisa sair desses seus hábitos, porque seu cérebro está encolhendo. Que é o que nós falamos aqui. Eu gostei muito do que você falou, porque no ano anterior eu fiz algumas discussões em grupos e, inclusive, eu levei até por um grupo de pessoas que tem um poder maior de fogo de oferecer isso à população. Por que você se preocupa com o seu exame cardiovascular? Por que ela se preocupa com o exame ginecológico? Por que ele se preocupa com o exame neurológico? E o cérebro? Vocês acham que o cérebro vai tudo bem? Que ele não adoece? Óbvio que sim. E o acesso que a população tem ao estudo, à prevenção de doenças neurológicas. Sim. Não só por falta de campanhas de conscientização, como por acesso, democratização. Por democratização do conhecimento e por importância que se dá, né? É pouco. E precisa. Nós precisamos, da mesma maneira que nós instituímos, que todas as sociedades sentaram e falaram, olha, nós precisamos diminuir a incidência de câncer de mama, nós precisamos diminuir a incidência de câncer de próstata, nós precisamos detectar essas doenças
no momento mais precoce, porque aí essas pessoas têm chance de cura. Nós também precisamos vigiar os nossos cérebros, vigiar as nossas colunas para detectar as alterações no momento mais precoce e tratar e curar o que é possível. Mesmo porque é uma questão social. A Exatamente. prevenção, do ponto de vista social, político, a prevenção é economicamente melhor do que a Do que o remediação. tratamento. Exatamente. É muito mais Por isso que barato. tem tantas campanhas para outras doenças. Isso. Porque elas já se tornaram economicamente mais viável a prevenção do que... Essa é a mecânica. Não é Mas só prevenir por uma questão de saúde também, mas economicamente para a sociedade é economicamente nós ainda viável. estamos assim engatinhando nessas questões de prevenção às doenças do cérebro. Nós ainda estamos correndo atrás dos déficits. Por exemplo, infarto agudo do miocárdio e AVC, eles são, via de regra, as duas patologias que mais matam no mundo inteiro. Uma hora é o AVC, outra hora é o infarto agudo. No Brasil, esse ano é AVC, no outro é infarto, na Europa, e assim vai. Existe uma briguinha entre o primeiro e o segundo lugar. Disputa. Então, o que acontece? Hoje nós temos campanhas muito robustas, inclusive no Brasil, inclusive no Sistema Único de Saúde, que visam evitar a progressão dos acidentes vasculares cerebrais isquêmico, por exemplo, que é com sorriu, mexeu, perdeu sensibilidade, tem algumas coisas mnemônicas para a população. Vai ao pronto-socorro. Mas a gente tem que ir na frente, né? Isso daí é porque é muito caro você ficar com o paciente totalmente sequelado. Então, hoje, se você teve um AVC, aí você fica só com uma alteração sensitiva na mão, é mais barato, e eu estou falando brutamente mesmo, é mais barato para o Estado e para a família ter um paciente que tem apenas uma alteração sensitiva na mão do que um paciente que fica acamado, Claro. dependendo de traqueostomia, gastrostomia, de fisioterapia, fonoterapia, oxigenoterapia. E eu vou dar um gancho nisso, para a gente ir para o encerramento, porque o pessoal pode estar ouvindo, né, e alguém de recursos humanos, alguém de compras, né, de despesas, falar assim, puxa, mas isso é uma questão pública, de saúde pública. Não é não. Não, é uma O questão plano nossa. de saúde da sua empresa vai ser impactado por essas sinistralidade, Com certeza. que vai aumentar. Não é porque as pessoas querem ficar doentes e aumentou a sinistralidade. Então, assim, nós falamos com outro especialista sobre comunicação. Ele falou que o impacto da empresa na comunicação da sociedade é tão grande quanto uma campanha pública. Porque as pessoas respeitam mais o seu empregador do que o serviço público. O serviço público ou qualquer outro meio de comunicação. Então, anote aí, né, você que tem um papel importante na sua organização, que influencia saúde e segurança ocupacional, recursos humanos, compras ou executivo, diretor, presidente, que a prevenção da saúde daqueles que estão sob sua responsabilidade é importante. E se você precisa de boas cabeças, bons cérebros nas suas equipes, se você precisa ter bom cérebro para conduzir o seu negócio, você deveria investir em prevenção. E prevenção de saúde neurológica. Neurológico, exatamente. Também. Mas nós vamos encerrar encerrando esse episódio, já deixando claro que os assuntos que vão ser abordados no outro. Né? A gente já então, vem mais por aí. E a gente não pode terminar sem falar um pouco da nossa empresa, das nossas empresas, os empresários. E a gente gosta de, em todo episódio, falar um pouquinho das nossas empresas, a Big Learning, a Inova, L2M Inova, a Maturos. E a gente acredita de fato que ela tem uma inovação. A gente sabe que ela inova porque ela traz uma experiência muito grande nossa dentro do mundo corporativo e que a gente também não quer vender meramente serviços e que a gente quer vender, sim, soluções, a gente quer deixar um legado dentro da sua empresa. A gente sabe que não faltam dores no mercado, tem um monte de problemas no mercado. A gente sabe a situação da produtividade no Brasil, a gente sabe a situação da educação no Brasil e o pessoal que está nos ouvindo tem problemas. Não adianta levantar a mão e falar assim, eu vou resolver os meus problemas
porque conforme a gente já conversou até em outros episódios, se você sabe qual é o seu problema, então você já deveria ter resolvido. Então saber não é suficiente, você precisa de ajuda e nós podemos ser essa ajuda. Eu sempre falo do Peter Drucker, que ele falava, olha, a sua estratégia, todo a boa vontade, ela é devorada no café da manhã. Chega no café da manhã, você sabe dos problemas que você tem, você sabe que às 5 horas você vai fechar o dia, vai ter que pagar as contas, então você acaba não fazendo o que é estratégico. Exato. Contrata a gente, conversa com a gente, porque a gente tem como ajudar vocês a colocar isso aí que está na sua agenda há algum tempo e você não tem braço para abordar. E é um fato, né? Essa ajuda, ela é importante porque você pode estar sofrendo do mal do elefante e da formiga. Todo mundo lá dentro da empresa preocupado com a redução das despesas, as formigas, e tem um elefante, que é uma não conformidade, um problema, um processo ineficiente, uma equipe que não consegue se organizar, se estruturar, um processo de gestão que não está eficiente, que é o elefante no meio da sala, derrubando todos os cristais e os copos e quebrando, e você preocupado com a formiga. Então, às vezes, um pequeno investimento em formação, em desenvolvimento, em tecnologia, em visão de automação, de visão quântica sobre as coisas, vai trazer um grande diferencial e um ganho a longo prazo para você. Agradecer novamente a Doce de Leite Prime, agradecer o patrocínio, o apoio, Douglas, a Vanessa, o cupom da Válido para todos que estão nos acompanhando, é só ir lá no endereço da loja virtual e utilizar o cupom que aparece para vocês na tela. E agradecer a Alessandra e o Instituto Horus, né? Quem necessita, quem tem curiosidade de entender como está seu cérebro, que venha no Instituto Horus conversar com a doutora Alessandra para cuidar, para prevenir da sua saúde. E a gente se vê no próximo episódio. Obrigado. Obrigada.